Olá, olá, boa noite, boa noite. Olá, olá, olá. Bem-vindos, bem-vindos. Olá a todos. Ana, Ione, Patrícia, Fernando, grande Fernando, Kaká, Lorena, bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a todos. Guilherme, boa noite. E aí, tudo bem com vocês? Começando um pouquinho atrasado hoje aqui, mas deu pra chegar. Eu tô fazendo essa live aqui hoje diretamente de Piracicaba. Reginaldo, boa noite. Boa noite você aí com o seu nome Jardim Ramalho Silva. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu queria falar hoje sobre o que é aura, afinal de contas. O que é aura? Alguém aí sabe o que é aura? Alguém tem algum palpite? O que é aura, afinal de contas? Eu quero fazer essa live hoje, é uma live. Hoje a gente é o primeiro dia depois do dia do encerramento da jornada 7 dias, 7 chakras. Esta foi a 10ª edição da jornada 7 dias, 7 chakras. É uma jornada grátis que eu faço. É, é uma ação que eu faço de divulgação de conhecimento, de espiritualidade, conteúdo grátis de alta qualidade para disseminar um conteúdo, um conhecimento legal aí, né? Esse tema é um tema que é muito importante para mim, é um tema que eu estudo bastante, venho trabalhando com isso, venho me aperfeiçoando cada vez mais nisso, então resolvi fazer essa jornada de forma vivencial para as pessoas conhecerem o que são chakras, né? Esse é um assunto que é bastante disseminado e tem muita confusão no meio desse mundo todo. Então, estou muito contente de dizer que hoje é o primeiro dia depois do encerramento da 10ª edição. E a 10ª edição aconteceu com 2 grupos paralelos. Foi ótimo, foram mais de 400 pessoas fazendo. Isso é ótimo. Aí é o Reginaldo já começando a responder ali. A aura é o envoltório do corpo etérico. Reginaldo, aí eu te devolvo outra pergunta. O que é o corpo etérico? Para a gente conseguir ter uma definição mais pura aí que não dependa de outros pressupostos, né? Boa noite a todos que agora, bem-vindos, bem-vindas. Então, hoje a gente encerrou a 10ª edição do curso da jornada 7 dias, 7 chakras e a gente está com inscrições abertas para um curso online chamado Auras, Chakras e Bioenergia, que é um curso onde a gente aprofunda bastante essas questões e aí vê como funciona a interação entre os nossos aspectos energéticos e as outras pessoas, e os nossos aspectos energéticos e o ambiente, né? Boa noite, Maria Claudete, bem-vinda. Então, na jornada 7 dias, 7 chakras, a gente conhece os 7 chakras, entende como que o que eles expressam, né? Que aspectos internos nossos os chakras manifestam, como que eles funcionam, a gente vivencia isso de uma maneira bem legal, bem leve, bem objetiva, a espiritualidade tem que ser, né? E aí depois disso a gente tem que dar o próximo passo, que é tudo bem, eu entendi aqui como que os meus chakras funcionam no meu sistema, eu comigo mesmo. Aí a gente precisa entender como que a gente começa a funcionar com as outras pessoas e com os ambientes. Isso é tema do Aura Chakra e Bioenergia. Depois eu vou deixar, eu vou colocar na bio do meu Instagram o endereço para quem quiser se inscrever, tá? A gente está com inscrições abertas. Quem que está querendo a palavra aqui? De Antônia. Então, eu não tenho costumado, eu nunca fiz isso, eu nunca abri aqui, porque quando a gente faz isso, se vocês quiserem falar, se expressar alguma coisa, vai por texto.
Porque quando a gente faz isso de aceitar a solicitação para participar ao vivo, a tela fica dividida em duas, as duas pessoas ficam falando, aí eu acho que fica um pouco confuso para ouvindo, tá? Mas então vamos lá, deixa eu voltar aqui, que o Reginaldo disse aqui respondendo a minha pergunta, que é o que afinal de contas é a aura, né? Se alguém tinha algum palpite, ele disse que é o envoltório do corpo etérico. Então eu perguntei, e o que é o corpo etérico? Né? Quem me ajuda aí? Marli, boa noite, bem-vinda, que legal. Assim que eu gosto, gente com vontade de aprender. Eu também sempre tenho muita vontade de aprender essas coisas. Estou sempre estudando, me aperfeiçoando, comprando livros, fazendo cursos. Isso aqui é o bacana, né? Isso não tem fim. Então, vamos lá, vamos começar. A aura, né? E aí, corpo etérico é uma coisa, é um termo bem interessante, que ele vem de algumas linhas bem específicas, né? Ó, Clive Dani é a camada mais próxima do corpo físico, mas a camada de quê? Camada do quê mais próxima do corpo físico, né? Beth Durante, querida tia Beth, que bom. Luanara, boa noite, bem-vinda, que legal que você está aí. Então estamos aqui explorando o que é aura, né? A gente tem aqui dois palpites até agora, duas opiniões até agora. Uma opinião disse que é o envoltório do corpo etérico e outro disse que é a camada mais próxima do corpo físico. Então eu tenho duas outras perguntas. O que é o corpo etérico e a camada mais próxima, a camada de quê mais próxima do corpo físico? Né? Quem me ajuda aí? Eu vou dar uma conceituação aqui, uma visão aqui que ela vem de coisas que eu tenho estudado e da visão de muitas pessoas, mas tem duas em particular que eu gosto de citar, que uma é a Barbara Brennan, que é a autora de um livro chamado Mãos de Luz, que é super referência para mim. Né? O curso que eu estou fazendo é na metodologia dela, né? A formação em terapia integrativa psicoenergética. Ela tem uma visão muito bacana sobre isso. E a outra pessoa que é uma referência importante para mim é o Alberto Cabral, esse brasileiro, está vivo, dando cursos e palestras aí. Ele é uma referência super importante para mim. Recomendo. Recomendo vocês conhecerem e seguirem o material do Alberto Cabral. Vale muito a pena. Então o que acontece? Eu estou partindo aqui, para a gente conseguir falar de o que é aura, eu preciso que vocês concordem com um pressuposto aqui. O pressuposto é o de que nós somos alguma coisa além do nosso corpo físico. A gente existe para além do corpo físico, né? Então esse é um pressuposto que não vale a pena a gente nesse momento questionar, né? Nesse momento eu vou pedir para vocês temporariamente aceitarem isso como verdade. Isso não quer dizer que seja a verdade, né? É uma verdade temporária aqui para a gente poder seguir nesse raciocínio, mas a gente pode em um outro momento conversar melhor sobre esse fundamento aí, questionar ou não, né? Mas então vamos lá. Nós somos alguma coisa que transcende o corpo físico, que vai além do corpo físico. Nós somos o corpo físico e algo mais, né? Nós não somos o corpo físico somente, mas nós somos o corpo físico também, né? Aqui já tem uma visão minha que é uma visão que vai contra a maior parte das visões espiritualistas, que é de que o corpo físico é alguma coisa que atrapalha a gente, ou que nós não somos, é só um veículo, o corpo físico é só um veículo. Não, nós somos o corpo físico. Neste momento, nós somos o corpo físico. Porém, a gente é alguma coisa que transcende essa coisa que transcende o corpo físico, temporariamente também, de espírito. Então, o nosso espírito, que a gente vai, por enquanto, só admitir que ele é uma manifestação da nossa consciência, uma forma da gente se manifestar, assim como o corpo físico. O espírito é uma forma da nossa consciência, a nossa essência, a nossa parte mais profunda se manifestar. Isso se manifesta, o meio natural, vamos assim dizer, não é o plano material, não é a realidade material, mas a gente neste momento é corpo e espírito ao mesmo tempo, integrados, né? Então o nosso espírito,
vamos imaginar que ele precisa, ele interfere no corpo, né? A nossa consciência ela está atuando neste momento no corpo e no espírito e no corpo de forma integrada, né? Então aí tem uma primeira coisa que foi o que, quem foi que disse aqui, o Clive Dani ou Clive Dani, não sei pronunciar seu nome direitinho aqui, que disse que o corpo etérico é a camada energética mais próxima do corpo físico, né? E falou antes aqui que é a camada, que é isso que é a aura. Veja só, olha que interessante, né? A gente estava na época em que o espiritismo estava surgindo, crescendo, né, se disseminando, ficando mais popular. A ciência, a física, estava com uma teoria que dizia que eles acreditavam que o espaço não pode ser vazio, de que o vácuo, eles tinham uma frase que dizia que a natureza tem horror ao vácuo, né? A natureza sempre tem vontade de preencher as coisas com vácuo. Então os cientistas olhavam para o céu, para o espaço e não entendiam como que aquilo poderia ser vazio. Então eles começaram a criar uma teoria de que existia alguma substância que preenchia esse vazio. Essa substância eles chamaram de éter. E isso vem também lá de uma visão bem antiga, a visão dos gregos lá atrás, que falava dos elementos. Isso foi se derivando daí. Então essa noção de éter vem de lá de trás. E aí os espíritos, né, a ciência, a espiritualidade sempre andou junto. Muitas pessoas frequentavam os dois ambientes, né? Então os espiritualistas se apropriaram desse termo, mais ou menos como hoje os espiritualistas se apropriaram do termo quântico, da física quântica, né? A gente está hoje naquela época a crista da onda da ciência era o éter, hoje são as questões quânticas. Então hoje a gente tem um monte de explicação quântica para os fenômenos espirituais. Naquela época a gente tinha um monte de explicação etérica para os fenômenos espirituais. Então as pessoas percebiam que existia uma camada energética em volta do nosso corpo, e essa camada eles então deduziram, concluíram, definiram que isso era feito de éter. Esse éter, né? Não o éter produto químico, né? Aquele parecido com álcool, né? Esse éter que seria um elemento mais sutil da natureza, né? Então daí que vem essa questão do corpo etérico. Na verdade, hoje a gente sabe, né, que essa definição de corpo etérico ela está superada. Ela não é. A gente sabe que esse corpo energético da gente não é feito desse éter. Mas em muitos meios esse termo ainda é usado, né? Então, deixa eu dar uma outra conceituação aqui para a gente ponto de vista. Vamos voltar para a questão do nosso espírito, né? O nosso espírito é uma manifestação, uma forma de manifestação e expressão da nossa essência. Dá para a gente dizer que o nosso espírito ele é formado de dois componentes. O nosso corpo astral, ou corpo espiritual, ou perispírito, sinônimos, mesma coisa, né? A nossa manifestação não física, que mais se assemelha a um corpo físico, esse é o nosso corpo espiritual, ou o nosso corpo astral, ou o nosso perispírito. Existe uma camada para além do corpo espiritual, do perispírito, que é a aura. Essa é uma separação meio didática, mas imagina que não tem muita diferença em termos da substância, né? Que a gente não consegue definir exatamente o que é isso, mas imagina que do corpo espiritual para a aura não tem muita fronteira. Não tem muita fronteira. Existe uma concentração maior dessa substância na região do nosso espírito que coincide com o nosso corpo. Essa região do nosso espírito que coincide com o nosso corpo é o que a gente chama de corpo espiritual, ou corpo astral, ou perispírito, né? É aquilo que, para quem gosta do assunto projeção astral, é esse corpo espiritual que se descola do nosso corpo físico e vai dar suas voltinhas por aí enquanto o corpo físico está dormindo, né?
E olha só que interessante, quando isso acontece, a aura vai junto. A aura vai com o corpo espiritual. O espírito é uma coisa só, é aura e corpo espiritual. Isso sai do nosso corpo físico. E aí existem, de acordo com a linha, de acordo com o pesquisador, de acordo com o sensitivo, existem seções didáticas entre o que se chama das camadas da aura, né? Então as pessoas costumam dizer que a primeira camada é uma camada que tem mais a ver com a saúde do corpo, a segunda camada é uma camada mais emocional, a terceira é uma camada mais mental, a quarta tem a ver com relacionamentos, enfim, e assim vai, né? Tem um monte de camadas aí. Em geral, as pessoas dividem a aura em 7 camadas, né? E aí tem uma peculiaridade, tem um pulo do gato aí, que é o que a gente falou antes aqui. Ah, foi a Daniele. Isso, Daniele, que agora sim tá lá. É Daniele. Daniele, você que falou que é a primeira camada do corpo etérico, né? A gente existe uma primeira camada que o melhor termo que eu vi para isso foi dado pela Nancy Trivelato e o Wagner Allegretti, que são dois pesquisadores fantásticos do IAC, IAC, International Academy of Consciousness, acho que é isso, Academia Internacional da Consciência. Eles chamaram essa primeira camada de interface energética. Por quê? Ela é uma primeira camada da aura que ela é meio corpo e meio aura. Ela é uma peculiar. As pessoas não conseguem dizer isso é um efeito do corpo. Eu já vi pesquisadores dizendo que isso é uma é algo que pertence ao corpo físico. A visão do Alberto Cabral que eu falei é essa. Então a primeira camada, que é chamada de duplo etérico normalmente, né, ou de campo bioelétrico, é um termo melhor também. O campo bioelétrico ele é um resultado das operações eletromagnéticas dos átomos do corpo físico. Essa é a primeira camadinha da aura. Ela tem de 1 a 2 dedos de altura, né? Se você olhar assim, quem tem um em geral no ombro e em volta da cabeça das pessoas, essa é a primeira camada da aura. A primeira camada da aura, então, às vezes ela é entendida como primeira camada da aura, às vezes ela é entendida como algo que ainda pertence ao corpo. Hoje em dia eu estou mais satisfeito com a definição de que ela não é nem uma coisa nem outra. Ela é uma interface energética entre o espírito e o corpo. Então ela é metade corpo e metade espírito. Então a primeira coisa para esclarecer o nosso ponto de vista aqui todo existe o nosso corpo, existe uma interface energética entre o nosso corpo e a nossa forma de manifestação extracorpórea, que a gente está chamando de espírito, que eu estou chamando aqui então de campo bioelétrico ou interface energética, e existe o nosso espírito. E o nosso espírito ele é composto do corpo espiritual ou corpo astral e a aura. Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Responda aí para mim. Como é que estão as coisas? Está entendido? Está claro? Alguém quer comentar alguma coisa? Não concorda? Não entendeu nada? Está completamente perdido? Chegou agora e não sabe o que está acontecendo aqui? Porque se isso tiver entendido, então eu quero dar mais um passo. Eu quero fazer hoje uma live não muito longa, mas eu queria conceituar bem essa noção da aura, porque eu acho que isso é um assunto muito legal e que também é outro desses assuntos que gera muita confusão, que tem muito material por aí, tem muito material confuso, tem muitas linhas diferentes, tem conceituações erradas, enfim, né? Então, conceituado com clareza aqui, então, quais são esses conceitos, esses pressupostos que eu falei até aqui, vamos então, afinal de contas, falar o que é a bendita da aura, finalmente, o tema central aqui dessa nossa live. Para eu falar o que é a aura, eu quero provocar vocês para um outro raciocínio que é: o que é energia?
Quem consegue me ajudar aí a definir isso? O que é energia? Porque a gente fala de perceber energia, sentir energia, emanar energia, absorver energia, exteriorizar energia. O que é energia? Quem me ajuda aí? O que é energia? Eu estou dando um tempinho aqui, eu estou sendo meio repetitivo de propósito, porque eu sei que tem um delay aqui, tem um atrasozinho entre o que eu falo e o tempo até chegar para vocês. Aí depois quando vocês escrevem tem um atrasozinho para chegar para mim. Então eu estou só esperando ver aí se vocês estão recebendo, estão me ouvindo, estão respondendo aí, estão interagindo para a gente poder avançar. Quem me ajuda aí, o que é energia? Porque a gente está falando dessa parte de espiritualidade, né? Espírito ou corpo astral, aura, tal. A gente fala que é energia, camadas de energia, né? A aura tem a ver com energia que está ligada no nosso corpo e tal. Luanara disse elétrons. Elétrons são de forma simplificada, eles são um componente da matéria que eles contêm energia em si, eles também carregam energia. E a gente está falando de um tipo bem específico de energia, que é a energia elétrica, né? A Daniela disse que é uma força eletromagnética que possui polo positivo e negativo. Então, se a gente for pela ciência, a ciência está tentando entender, está tentando unificar a energia, né? A gente tem algumas forças, tem a força gravitacional, a elétrica e a energia atômica. Aqui acho que tem uma energia forte, energia atômica forte e energia atômica fraca. Maristela, boa noite, bem-vinda, prima. Então, olha só, ninguém sabe conceituar direito o que é energia, nem a ciência. A definição da ciência de energia é potencial de realizar trabalho. De novo, energia é potencial de realizar trabalho. Então é mais ou menos assim: existe uma coisa que consegue realizar algum trabalho físico, né? Movimentar alguma coisa, gerar calor, transformar uma coisa em outra, tudo isso é trabalho. Quando essa coisa se manifesta, ela realiza trabalho. Então é como se ela fosse meio invisível antes dela se manifestar. Ela lá, né? Algumas formas de energia a gente consegue medir. A gente consegue medir, né? Tem energia potencial, energia cinética, energia elétrica, energia eletromagnética, tem um monte de tipo de energia. Agora vamos trazer isso para o campo da consciência, para o campo da espiritualidade. O potencial de realizar trabalho na espiritualidade, qual é? Do ponto de vista que eu quero colocar aqui para vocês, energia, o que é colocar o que é em nós que tem esse potencial de realizar trabalho? São as emoções. As nossas emoções são o que nos move. A gente é movido à emoção. Por mais que a gente ache que nós somos animais racionais, que nós somos seres racionais, isso não é verdade, 100%. O nosso neocórtex, a nossa capacidade de raciocínio mais fina, mais elaborada, é a camada mais recente da nossa estrutura cerebral. A gente tem camadas muito maiores, muito mais potentes dentro de nós. Então nós somos muito mais emocionais. A gente costuma tomar decisões emocionais e depois usar o racional para explicar a decisão que a gente tomou, para explicar para nós mesmos. Então, a energia é emoção. Energia é emoção. E aí, para a gente entender isso, a gente precisa dar esse passinho além, que é de entender que aqui, na nossa realidade física, no nosso plano físico, a gente só percebe, e aí vou pedir para vocês de novo suspenderem um pouco
o juízo crítico nesse momento, porque aí a gente pode entrar nesse tema mais profundamente uma próxima vez. Mas no plano físico a gente só percebe o trabalho realizado, a gente não percebe a emoção, a gente não percebe sensorialmente, eu quero dizer, né? A gente não tem uma leitura disso. No plano astral, a gente percebe a emoção, o veículo principal. Aqui, se a nossa estrutura da realidade, o seu componente principal é a matéria, vamos imaginar que o componente principal do plano espiritual é a emoção. As coisas lá são feitas de emoção. Tudo é materialização emocional. Então, olha só que interessante. O que a gente chama de espírito, esse conjunto corpo espiritual, é um aglomerado de emoções que são, para quem tem essa percepção, para quem tem essa sensibilidade, né, para quem é clarividente, quem consegue perceber a energia espiritual, ou os espíritos, as consciências, o que você está percebendo de fato é um aglomerado de emoções daquela consciência, né? E aí a gente tem, isso é dinâmico, né? Para quem não vê, para quem não tem essa percepção, a gente vê nos livros as imagens de espírito e aura, tal. A aura sempre para fora do corpo, maior zona, assim, tal, parecendo um ovoide em volta do corpo, colorido, cheio de manchas coloridas, né? Isso não é fixo, isso não é estático. Essas manchas elas estão o tempo inteiro se mexendo, se movendo, se revolucionando, vindo mais para fora, vindo mais para dentro, entra no corpo, sai do corpo, fica, né? Então, isso não é como a gente vê nos livros estático. Isso é um conjunto dinâmico, o tempo inteiro dinâmico, multicolorido. E aí existem emoções que estão com um potencial de realização mais intenso. São emoções que estão querendo se manifestar. Elas estão num ponto de virem do subconsciente para o consciente. Elas estão precisando que a gente tome consciência delas. Ela está querendo, é um pedaço da gente que está se manifestando emocionalmente, que está requerendo a nossa atenção. Aí a gente vai de forma inconsciente, através de escolhas inconscientes na maior parte das vezes, a gente vai procurar a situação ideal, a situação ótima para a gente poder vivenciar aquela emoção. As emoções que são mais prementes, as emoções que estão pedindo mais para acontecer, elas para se manifestar, elas estão mais perto do nosso corpo, estão dentro do nosso corpo, elas estão interpenetrando o nosso corpo. Isso então é o nosso espírito. Para fora do nosso corpo estão as emoções que não são tão relevantes ainda, ou as emoções que a gente ainda não tomou tanta consciência, as emoções que são mais distantes da gente, emoções que são mais sutis, emoções que não estão ainda, não estão maduras, vamos dizer assim, não estão prontas para se manifestarem. Essas emoções elas ficam mais para fora. Então a nossa aura, ela é um conjunto de potenciais de realização, ou seja, um conjunto de emoções, mas que elas interferem na gente de uma forma um pouco mais subconsciente. Elas não interferem de uma forma tão direta. E isso acaba constituindo, isso acaba ajudando a gente a entender um pouco a nossa estrutura psíquica, né? Quando as pessoas que percebem a aura, pessoas que descrevem a aura das outras pessoas fazem essa leitura, elas conseguem entender um pouco da estrutura interior da pessoa, porque elas vão conseguir perceber na aura tendências de ação. Ação que não é tão clara, que ainda não é tão expressa, que não é manifesta, que não é ali a personalidade da pessoa, mas é que é uma estrutura, para usar um termo do Reich também, é a estrutura de caráter. É uma coisa que é mais intrínseca, um pouco mais interna, subconsciente, mas que se manifesta no dia a dia. Agora, as emoções que estão interpenetrando o nosso corpo físico, aquelas que constituem o nosso espírito, o nosso perispírito, o nosso corpo astral, essas emoções elas já estão se manifestando e muitas vezes, por isso que elas interpenetram o nosso corpo, né? Porque a gente sente emoção no corpo, né? A gente vivencia as emoções no nosso corpo. A gente sente estômago queimar, a gente sente coração acelerar, mão ficando fria, a gente
fica suado, né? Isso é manifestação de emoção no nosso corpo, tudo isso de acordo com a situação, né? Então essas emoções que estão interpenetrando no nosso corpo, elas podem inclusive interferir no funcionamento do nosso corpo, para o bem ou para o mal, né? Aí vem processo de somatização e tudo mais, porque as emoções estão ali. E bloqueios energéticos são exatamente isso, são funções que estão no nosso campo. O nosso campo eu estou chamando do conjunto aura, corpo espiritual, interface energética e corpo físico, né? Nesse campo inteiro são então fluxos que deveriam estar fluindo, são potenciais de energia que deveriam estar fluindo, mas que por algum momento, alguma situação, algum trauma foram interrompidos e estão paralisados no nosso sistema. Isso cria bloqueios, isso cria desvios, isso cria às vezes sobrecarga de alguns pontos do nosso corpo, principalmente dos chakras, ou às vezes isso causa depressão, que é falta de energia também. Isso emocionais e psíquicos vai provocando repetição de padrão de escolhas e pode vir a provocar inclusive somatizações de doenças. Muito bem, entendido até aqui? Como estamos? Esse era o conteúdo central aqui que eu queria trazer para vocês. Esse conteúdo, como eu falei no começo, para quem não estava aqui, eu vou falar mais uma vez e peço licença para repetir para quem está acompanhando desde o começo da live aqui. Esse conteúdo sobre aura, ele é um conteúdo que está no curso Aura, Chakras e Bioenergia, que é um curso que eu tenho de 4 módulos. Estou com inscrições abertas agora, fica o convite para quem quiser fazer. Eu vou deixar o link para inscrição na minha bio do Instagram. Só clicar lá e acessar a página de inscrição. Esse curso é um curso onde a gente entende o que é a aura. Isso que eu falei aqui rapidinho, eu falo lá mais aprofundadamente, né? Faço uma correlação, explico, além disso, tudo que eu disse aqui de forma mais detalhada, eu falo das camadas da aura também, explico o que é cada camada, que potenciais que elas trazem, como que isso se reflete no nosso dia a dia. Aí a gente fala também sobre como a nossa aura interfere na nossa vida. Eu já falei um pouquinho aqui, já dei a dica aqui, mas também falar como que a nossa aura interfere com a aura das outras pessoas, como que a aura das outras pessoas interfere na nossa aura, como que outras pessoas encarnadas e desencarnadas interferem na nossa aura. E aí existem técnicas, a gente pode usar técnicas de harmonização da nossa aura e equilíbrio dos nossos chakras. Essas técnicas elas têm um efeito também de funcionar como uma técnica de autodefesa energética, porque muitas vezes a gente está, quem nunca se sentiu numa situação de desconforto energético, né? Ou de entrar num ambiente que estava pesado, carregado, ou de conversar com uma pessoa que te drena, te suga, te deixa acabado, deixa para baixo, né? Ou que realmente te ataca mesmo, ataca energeticamente, às vezes verbalmente junto. Então a gente também aprende nesse curso, aprende algumas técnicas de autodefesa energética, aprende um princípio que é muito importante e aí esse princípio para a gente conseguir se livrar dessas situações em que uma outra pessoa consegue interferir pela força de vontade ou não, interferir no nosso campo, no nosso sistema energético, né? E aí nisso a gente esbarra em assuntos também como encosto, obsessão, esse tipo de situação que normalmente a gente não está atento para isso e é mais comum do que a gente pensa. Tá pesado, tá fazendo mal para você, então a gente vê uma técnica de limpeza do ambiente, uma técnica para você conseguir impor o seu padrão energético num determinado ambiente e afastar dali outras influências, outros padrões que possam estar trazendo alguma coisa que não seja tão saudável, tão confortável para você. E a gente fala também do grounding, que é o aterramento, que é uma técnica muito interessante, muito importante para quem quer fazer um desenvolvimento bioenergético, um desenvolvimento espiritual, um desenvolvimento de lucidez, de autoconhecimento, nessa linha que a gente vem fazendo, mas fazer esse desenvolvimento com o pé no chão, com a cabeça no lugar, com lucidez,
porque é muito comum a gente começar a fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de desenvolvimento e se afastar da realidade física. E isso não bate com a minha visão de espiritualidade. Para mim, a espiritualidade ela tem que ser vivida na vida real, vivida no dia a dia, vivida na interação com as outras pessoas, na interação com o seu corpo, na interação com o ambiente, nas situações de trabalho, nas situações de relacionamentos de casal, de pai e filho, de filho e pai, né? Todos os papéis que a gente atua. Então, o grounding é muito importante para a gente conseguir fazer isso com clareza, né? Esse material todo fica disponível por tempo ilimitado para quem se inscreve e um dos bônus, tem vários bônus, né? Esse curso tem vários bônus. Um dos bônus é acesso ilimitado também ao conteúdo dos 7 dias, 7 chakras. Que essa é uma jornada que a gente faz ao longo de 7 dias e os conteúdos vão sendo retirados do ar porque é para ser uma jornada vivencial. Porém, agora, quando as pessoas se inscrevem no Aura Chakras e Bioenergia, aí eu coloco o conteúdo todo do curso para a gente poder ter acesso para revisar algum conceito, ter acesso a alguma coisa que ficou para trás ali para o assunto de aura também fazer sentido. Gente, estou aqui falando também enquanto eu espero algum retorno de vocês aí. Como tá? Foi interessante? Agregou? Ficou dúvida? Tá tudo claro? Como é que tá? Sinalizem aí para mim, por favor. Eu estou falando então hoje de aura, que é um assunto que me interessa muito, né? Eu gosto muito desse tema. E quis trazer para vocês um pouco o que é aura. O que é aura, né? Então espero que tenha ficado claro para vocês, vocês tenham gostado dessa live de hoje, né? Vamos ao momento pedidos do canal de Instagram aqui. Curtam, compartilhem, avisem as pessoas que vocês acham que podem se beneficiar desse conteúdo, né? Recomendem para seguir, recomendem para me acompanhar nas redes sociais. Eu coloco sempre essas lives no meu canal do YouTube, né? Procurem lá no YouTube, Denis Elias, vão achar facinho. Amanhã ou depois essa live de hoje já deve estar lá no ar. Eu estou sempre disponível aí para responder questionamentos, trocar ideias, a gente avança sempre crescendo juntos. Então vou deixar no link da minha bio, vou deixar a inscrição para esse curso e fiquem atentos, porque vira e mexe tem tratamentos aí sobre aura, chakras, bioenergia e espiritualidade de verdade, tá? Gente, é isso então. Se ninguém tem dúvida, ninguém tem algum comentário, a gente encerra por aqui e a gente continua se falando então por outros canais. Obrigado pela presença de todo mundo, pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, boa noite e até a próxima live.